Graça e paz, amados, nessa noite tão maravilhosa, tão inspirada, uma noite onde o Senhor marcou um encontro com a comunidade da Estrada Nova. Eu digo Estrada Nova porque o reino de Deus chegou nesse lugar, e a palavra do Senhor diz que quando o reino do Senhor chega em algum lugar, as coisas se tornam novas. Eis que tudo se fez novo. E hoje, nessa noite tão especial, Deus ele faz nova todas as coisas. E quero aqui usar essa palavra profética como estrada nova e trazer para os amados que se encontram aqui, todos, uma palavra do Senhor que com certeza vai falar o teu coração, em nome de Jesus. Tem uma palavra do Senhor que se encontra no livro de João capítulo 4, que fala de uma mulher samaritana, que ela foi ao poço pegar água. E o interessante é que aquela mulher ali, ela vai pegar água em um horário que ninguém vai, pois era um horário de refeição, era o horário do almoço, por volta de meio-dia. Por que aquela mulher vai àquela hora buscar água? Ela não queria que ninguém a visse. Ela não era bem vista diante da sociedade. Ela não era bem vista diante das pessoas, e ela mesmo se escondia, né? Porque ela não se sentia bem por conta do seu pecado. Mas que interessante, a Bíblia diz que quando ela chega naquele local, tem um homem sentado próximo ao poço. Homem esse que ela nunca viu falar, ela não sabe quem é, do que se trata. Mas o fato é que esse homem, ao ver essa mulher, ele faz um pedido a ela, ele pede água. E esse homem era um judeu. E diz a história na Bíblia que os judeus ele não se dava muito com o samaritano. E aquela mulher, ela pergunta: como pode o Senhor, sendo judeu, falar comigo que é samaritano? Aí esse judeu fala para ela o seguinte: se você soubesse quem é que está falando contigo, você pediria água e eu lhe daria a água viva. E essa mulher começa a lembrar que quem fez aquele poço foi Jacó. E ela pergunta para ele: porventura você é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu desse poço, o qual ele mesmo bebeu, seus filhos e o seu gado? E esse homem disse para essa mulher: olha, se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede, mas a água que eu lhe der vai fluir rios de água viva dentro de você, e você nunca mais terá sede. E o tremendo é que essa palavra chamou a atenção dessa mulher, e ela pediu dessa água. E começa aí um grande diálogo, onde esse homem diz assim: tudo bem, mas vai chamar primeiro o seu marido, né? E ela diz: olha, eu não tenho esposo. E esse homem, Jesus, fala para ela: muito bem, você está falando a verdade, você já esteve 5, mas isso que você tem agora não é o seu. E quando Jesus ele expressa isso para aquela mulher, ela percebe na hora que ele não era um qualquer. Ela diz: percebo que o Senhor é um profeta. E naquele instante, aquele diálogo intensifica, e aquela mulher, depois de escutar a palavra do Senhor Jesus, ela é impactada. Ela é impactada de tal forma que ela não consegue se conter em ouvir aquela palavra e ficar para ela. Diz que ela abandona o balde e vai para a cidade. E lá ela diz para as pessoas da cidade que ela encontrou alguém que possivelmente seria o Messias enviado. E gente, a multidão vem para ouvir esse homem, Jesus. E note que essa mulher, outrora, ela saiu para ir pegar água com vergonha, né? Para as pessoas verem ela. Ela não queria que ninguém visse ela, mas quando ela foi e encontrou com aquele homem, que aquele homem representa a glória de Deus, é o próprio Deus, a sua vida foi mudada.
E ela já não se importava mais se era uma pecadora ou não. Ela já não se importava mais quem ela era, porque ela se encontrou-se com a fonte de água viva. O que importava agora ela era propagar dessa fonte. E a palavra do Senhor vai dizer que aquela multidão chega ali e elas acreditam por conta do que aquela mulher testificou. A vida daquela mulher foi impactada, a vida daquela sociedade foi impactada. E essa noite eu quero dizer para você que Jesus ele também quer impactar a sua vida. Que Jesus também quer mudar a sua história. Que Jesus é aquele que sacia a sua sede. De que é que você tem sede? João capítulo 4, 13, Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhes der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhes der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus é a água da vida. Jesus é a fonte de água viva. Eu não sei onde você tem buscado matar a sua sede, mas essa noite eu quero dizer para você que a água onde você for buscar, você vai voltar a ter sede, mas essa fonte, Jesus, é uma fonte de vida eterna. Apocalipse 21, versículo 6 diz: disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O fim, e quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Ou seja, essa fonte, amados, é uma fonte que ela é de graça. Essa fonte é uma fonte onde você não precisa pagar para desfrutar dessa água, pois ela é de graça. Jesus é aquele que sacia a sua sede. Mergulhe nessa fonte. E Jesus também é aquele que ama os pecadores. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos 3, 23 a 26, ele diz: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça e sua tolerância. Havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem sede e tem fé em Jesus. Então Jesus é aquele que ama os pecadores, não interessa o que você fez, eu não sou ninguém, eu fiz muita coisa errada, não interessa. O fato é que Jesus, ele ama os pecadores, Jesus nos ama, ele ama cada um de nós de uma forma individual. Nenhum de nós é melhor e nem pior do que o outro, todos nós diante de Deus, ele ama de uma forma igual. Jesus também é aquele que muda a nossa história. Ele quer mudar a tua história. Ele mudou a história de muitas pessoas. Marcos capítulo 10, versículo 46, ele diz: então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, era cego e estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. E esse homem começou a clamar. Quando ele viu Jesus, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos repreendiam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem. E chegaram ao cego e disseram: ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Ele perguntou. Jesus perguntou. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. E Jesus disse para ele: vá, a tua fé te curou. Imediatamente recuperou a visão
e seguia Jesus pelo caminho. Esse homem era um cego, amado. Esse homem, ele tinha uma história muito triste, ele vivia à mercê da sociedade, do que as pessoas davam para ele. Mas quando ele se encontrou com Jesus, a sua história foi mudada. Ele saiu de um mundo de trevas e de escuridão e passou a ver a luz, e a sua vida foi completamente impactada. Jesus, ele quer mudar a sua história, assim como ele tem mudado a minha história e a história de muitas pessoas. Jesus também é aquele que renova nossas esperanças. João capítulo 21, versículo 1, disse assim Jesus: depois apareceu Jesus novamente a seus discípulos, à margem do mar da Tiberíades. Foi assim, estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, os 2 outros discípulos. Vamos pescar, disse Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhe perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse: lance a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, e tal era a quantidade de peixe. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo isso, disse: ouvir dizer isto, vestiu a capa, pois o havia tirado e lançado-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estava apenas cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tanto peixe, a rede não rompeu. Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabia que era o Senhor. Jesus aproximou, tomou o pão, deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de que ressuscitou dos mortos. Esse fato aconteceu depois que Jesus havia sido morto e ressuscitado. Os seus discípulos, que outrora andavam com ele, com o mestre, que tinha a esperança de uma nova nação, de um novo reino, estavam ali sozinhos, e decidiram voltar aos seus primórdios, voltar atrás, aquilo que eles faziam, perder a esperança daquele homem que dizia que era o rei dos judeus, perdeu a fé. Mas quando Jesus apareceu novamente, aqueles homens renovaram a sua esperança. Perceba-se que eles estavam ali acostumados a pescar e eles não haviam pego nada. Tinha sido um dia muito difícil. Aliás, uma noite muito difícil para eles. Mas quando Jesus apareceu, Jesus falou, Jesus pronunciou uma palavra. E aqueles homens acreditaram, gente. O que fez a diferença na vida daqueles homens foi ter acreditado na palavra de uma pessoa que eles nem estavam conhecendo. Hoje você está aqui, você ouviu falar de Jesus, porque as pessoas falam, mas você talvez não conheça Jesus de verdade. Mas esse Jesus, o qual mudou a noite daqueles homens, ele quer mudar a noite de vocês hoje. Você que perdeu a sua esperança, talvez com um parente, talvez no seu relacionamento conjugal, talvez perdeu a esperança com o filho. Jesus, ele renova a tua esperança, se você tão somente confiar nele. E Jesus é aquele que revela o oculto e o escondido. João 4, 16 a 18, Jesus disse-lhe e lhe disse: vá, chama o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade.
O interessante é que aqui Jesus, ele, ao confrontar essa mulher, Jesus ele faz com que ela confesse algo que ela talvez tivesse vergonha de falar para as pessoas. E quando Jesus aqui pronuncia para ela chamar o marido dela, ele já sabia que ela não tinha marido. Ele já sabia que ela estava vivendo um caso ilícito. Jesus ele sabe das nossas vidas, mas ele quer escutar de nós mesmos. Porque a partir do momento que nós confessamos os nossos pecados, a nossa vida começa a mudar. Jesus não quis colocar aquela mulher em uma situação difícil, confessando seu pecado, mas ele queria tratar dela. Ele queria tratar da vida dela. E vocês percebem que quando ela disse que não tinha marido, que Jesus disse que ela estava falando a verdade, aquela mulher teve a sua vida mudada. Ela saiu de um estado de vergonha, ela saiu de um estado de medo, de pavor, e ela agora teve a sua vida mudada. Aquela mulher voltou até alegria. Veja que no versículo 29, ela vai à multidão, ela sai daquele ambiente de vergonha, depois que Jesus confrontou ela com o seu pecado. Ela vai para a multidão. Versículo 29 deixa bem claro: venham ver o homem que me disse tudo o que eu tinha feito. Será que ele não é o Cristo? Essa mulher que tinha vergonha das pessoas, agora ela abria a boca e falava abertamente, né, que ele havia dito tudo que ela tinha feito de errado. Então, aquilo que outrora passou a ser vergonha para ela, agora virou testemunho, porque a vida dela foi mudada. Jesus, quando entra na nossa vida, ele quer que nossos pecados saiam para que a gente tenha realmente liberdade. Quando nós confessamos os nossos pecados, Jesus, ele traz a verdadeira paz para dentro de cada um de nós. Por isso que vale a pena você abrir e confessar a Jesus o que você fez de errado. Ele vai mudar a tua história, ele vai tirar esse fardo pesado e ele vai te dar o fardo dele que é leve. Jesus também é aquele que não faz acepção de pessoas. Romanos 2:11 diz assim: pois em Deus não há parcialidade, ou seja, ele não faz acepção de pessoas. Às vezes nós mesmos nós nos excluímos porque nós nos achamos tão pequeno, tão medíocre, e a gente se esconde. Diz ainda que as pessoas querem ser melhor do que nós, sendo que nós nos escondemos. A partir do momento que nós encontramos com Cristo, ele nos anivela e já não há mais diferença. O que vai fazer diferença na minha vida não é a minha classe social, que eu ganho menos, que o meu estudo é mais fraco, que eu moro numa casa de taipa, que eu moro numa casa de barro. O que faz diferença na minha vida é esse Deus que gera vida dentro de mim. Ele não faz acepção de pessoa. Escute o que diz aqui em Romanos 10:12. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. O Senhor, ele quer abençoar todos, amados, os ricos, pobres, os carentes, os necessitados. Ele quer abençoar a todos. Colossenses 3:11 ele diz, nessa nova vida já não há diferença entre gregos e judeus, circuncisos ou incircuncisos, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Nova vida. Quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, ele nos anivela e todos nós passamos a ser agora irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Jesus é aquele que é acessível, gente. Jesus ele não está, Jesus ele só vem para uns e para outros, não, ele veio para todos. Tem um texto de Marcos 5:25-34 que é tremendo isso. Fala a história de uma mulher do fluxo de sangue. Era uma mulher rica. E essa mulher ela tinha uma enfermidade, gente, terrível, que a Bíblia diz que ela havia gastado todo o seu dinheiro em busca de um tratamento, mas ela não conseguiu ser curada. Mas um dia essa mulher ouviu falar de Jesus. Está lá em Marcos capítulo 5, do 25 ao 34. Essa mulher ela ouviu falar de Jesus e ela disse consigo mesma: se tão somente
eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Interessante que essa mulher, ela entra entre a multidão, ela não quer ser percebida, ela entra ali discretamente no meio da multidão e ela toca na orla do manto de Jesus. E diz a palavra que na hora aquela mulher é curada. E o interessante é que quando esse milagre acontece, Jesus pergunta: quem tocou no meu manto? Os discípulos ficam chocados com isso e dizem: mestre, vê a multidão todinha aglomerada ao teu redor, todo mundo te toca, Senhor. Jesus, ele é acessível, todas as pessoas podem tocar em Jesus. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou e não há mais diferença, você não precisa mais consultar um sacerdote para interceder por você. Eu e você, em Cristo Jesus, nós temos livre acesso ao Pai. Se você tão somente se colocar à disposição, se você colocar sua vida, se você entregar a tua vida a Jesus, você tem livre acesso ao Pai. E você, no seu cantinho, você pode clamar e Ele vai ouvir o teu clamor. Sabe por quê? Porque Jesus, ele te ouve. Jeremias 33:3 diz assim, clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Então, a partir do momento que você entrega a tua vida para Cristo, você tem um livre acesso. Você não precisa procurar o fulaninho que é um homem de oração ou uma mulher de oração. A Bíblia diz que nós, quando aceitamos a Cristo, nós nos tornamos o templo e a morada do Espírito Santo. Você tem livre acesso e Ele te ouve. 1 João 5,14 ele diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Olha aí, você agora, com a tua vida em Cristo, você pode chegar no Senhor com confiança, com fé, com determinação. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela chegou diante do Senhor com fé. Aquela mulher, ela foi atrás de uma cura. Mas quando Jesus perguntou quem havia tocado, que ela confessou que tinha sido ela, Jesus disse assim, vai, a tua fé te curou, né? A tua fé te salvou. Jesus, ele não quer somente curar, Jesus, ele também quer salvar a tua vida. Por isso que ele diz que essa confiança que temos nele, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Jeremias 29:12 ele diz: então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Quando você invocar o nome do Senhor, ele vai te ouvir, porque ele é aquele que ouve. Jesus também é aquele que quer estar contigo. Jesus é aquele que quer estar se relacionando contigo todos os dias. Josué 1:9 diz assim, não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Quando você entrega a sua vida para Cristo, você não está mais só. Quando você entrega a sua vida para Cristo, Ele agora passa a fazer presente na tua vida, independente das circunstâncias que você estiver vivendo. Quando você clamar, Ele vai estar lá contigo, certo? Quando Ele diz assim, seja forte, seja corajoso, Ele está dizendo o seguinte, olha, eu estou aqui do teu lado, estou contigo, e que você confie nisso. Em 1 Pedro 5:7 ele diz assim, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque é Ele que cuida de vocês. Pedro está dizendo o seguinte, olha, não sou eu que cuido de vocês, é o Senhor. Não é o pastor que cuida de vocês, é o Senhor. Então você tem que lançar sobre Ele a sua ansiedade, os seus cuidados, porque é Ele que está ali para cuidar de você. E o salmista ele termina dizendo no capítulo 27, versículo 10, ainda que abandone o seu pai e sua mãe, o Senhor me acolherá. Qual é o pai e a mãe que vai abandonar o filho? Mas ele está dizendo o seguinte, mesmo se teu pai e tua mãe te abandonar, o Senhor é aquele que te colherá, em nome de Jesus. E por fim, amado, Jesus quer entrar na sua vida, na sua casa, no seu coração e morar para sempre com você. Eu quero terminar contando para você aqui uma historiazinha que se encontra lá em Lucas 19.
chamado de um homem Zaqueu, um homem muito rico, um homem abastado de dinheiro. E diz a palavra que aquele homem ali ouviu falar de Jesus, ele queria ver Jesus. Ele queria ver Jesus. E diz que Jesus passava ali em Jericó, atravessando a cidade, ele tentou ver Jesus, mas ele não conseguia, porque a multidão era muito grande e ele era muito pequenininho. E diz que ele subiu em cima de uma figueira brava para ver Jesus. Ele queria somente ver Jesus. Não sei quantos aqui essa noite têm o desejo de ver Jesus. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Muito mais do que ver, Ele quer morar na tua vida. Zaqueu sobe naquela árvore para ver Jesus. Só que quando ele sobe para ver Jesus, Jesus vê ele. E Jesus está vendo cada um de vocês aqui. E ele está dizendo assim, olha, eu quero entrar na tua casa. Eu quero morar no teu coração. Eu quero estar para sempre com você. E diz que Zaqueu ficou completamente mudado ali. Ele se arrependeu dos seus pecados. E ele devolveu. Ele deu logo a metade de tudo que ele tinha aos pobres. E aquele que ele havia roubado, ele devolveu 3 vezes mais. E é isso que Jesus quer fazer. Não importa o que você fez, não importa o que você é, Ele te ama. E Ele quer viver para sempre com você. E você? Você quer Jesus na sua vida? Você quer Jesus morando com você na sua vida para mudar a tua história? Abre teu coração e deixa Jesus fazer morada na tua vida, amado. Em nome de Cristo Jesus. Amém.